Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje é a parte 3 do nosso estudo cosmológico do Nasoverso, e esse vídeo será tão polêmico quanto os outros, então já vai deixando seu like, se inscrevendo se não for um inscrito, e ajeitando seu espacinho na textura da nossa tábua redonda, pois sua presença sempre é bem-vinda. Eu não vou encher a paciência de vocês aqui na introdução, porque esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, então, apertem o cinto, porque hoje vamos explicar a Terra e as texturas. Bom, como foi dito na segunda parte da nossa série, a ordem humana que rege a textura do planeta na nossa dimensão é o que impede seres que pertencem à lei do mistério ou a outras dimensões de se manifestarem no nosso mundo. No entanto, na linha do tempo de Fate Grand Order, que não possui a lei da ordem humana, seres que não seriam aceitos pelas nossas leis podem se manifestar e até reescrever o texto do mundo. Os Lost Belts, por exemplo, é uma ótima noção que a gente pode ter. Como eu já expliquei para vocês uma vez, os Lost Belts nada mais são que texturas que estão se expandindo em cima do planeta Terra. E nesses Lost Belts, nós temos as famosas árvores da fantasia, que precisam ser podadas. Toda vez que você derrota um LB King, é necessário derrubar a árvore para impedir o Lost Belt de continuar a expandir. Mas o ponto mais importante dessas árvores não é sustentar o Lost Belt. Como eu disse para vocês, seres de dimensões diferentes não podem descer para o nosso mundo. Para isso eles precisam de um ponto de contato. A função real das árvores é funcionar como um receptáculo para o deus alienígena. Esse é o recurso que prepara a sua descida. Bom, mas o que eu quero dizer mesmo é que essas árvores, além de serem um receptáculo, o ponto de contato para a descida do deus alienígena, parece que elas são uma espécie de dimensão de bolso também. Põe na tela a produção. Inclusive, a árvore da singularidade do LB King Arjuna tem uma galáxia dentro dela que foi exposta por ele, uma dimensão de bolso, como bem disse o próprio Sherlock Holmes. E como se não bastasse isso, as árvores não são as únicas que contêm astros cosmológicos não. As texturas do planeta, assim como os Lost Belts, também são mencionados contendo estrelas, e até sóis, como no caso da Kukulkan e Avalon, que é sempre iluminada pela luz do Sol. Ou seja, temos aqui uma série de astros relacionados às texturas do planeta. Por causa dessas descrições, algumas pessoas interpretam que na verdade as texturas do planeta são universos reais e massivos, e que estão todos acomodados no nosso planeta. E portanto, muitos interpretam que o planeta Terra do Nasoverso, na verdade é uma Terra multiverso. E alguns ainda vão mais longe, dizendo que destruir o planeta Terra é um feito multiversal no Nasoverso, porque a mesma contém um multiverso dentro dela. O que eu vou falar aqui nesse vídeo não vai agradar todo mundo, e eu sei que eu vou ser atacado pelo que eu vou dizer, como já vem acontecendo algumas vezes, mas eu não vou esconder de vocês a forma que eu venho interpretando e descobrindo as coisas, principalmente com o que o autor Naso vem dizendo por meio de sua obra e personagens. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso vai te fazer entender muita coisa que pode parecer sem sentido para você. Bom, para começar, já afirmo para vocês de antemão que sim, a Terra é um multiverso, mas não um multiverso da forma como entendemos pelas leis da física moderna. Lembro que eu disse na primeira parte dessa série, que os humanos entendem o universo parcialmente por causa das limitações de suas leis. Pois é, vamos usar isso de novo. Provavelmente, vocês já devem saber que os planetas reais do Nasoverso possuem vida. Sim, diferente de outras obras, eles são seres viventes que contêm uma alma. Essa alma do planeta é referida na obra com alguns nomes diferentes, como cérebro do planeta, mar interior do planeta, ou também lado reverso do mundo. Uma das minhas personagens favoritas, Archetype Arf, é descrita como sendo o cérebro do planeta, exatamente por ser um receptáculo da alma da Terra, que no Nasoverso é chamada de Gaia. E não confunda essa Gaia com a Gaia da mitologia grega. A Gaia mencionada aqui é a alma do planeta, a própria Counterforce usando o corpo da Arquade. E nesse caso, seres que se manifestam da alma de um planeta como Arquade são chamados de Types, Supremos ou Ultimate Ones, normalmente descritos como os seres mais fortes de seus devidos planetas. Mas o que eu quero passar aqui não é a explicação dos Types, isso eu vou deixar para um outro vídeo. O que eu quero deixar claro para vocês é que o planeta tem uma alma. Ele não é só um bloco redondo de água e rocha como a gente sabe pela ciência moderna.
Bom, ficando claro que os planetas têm uma alma, especialmente a Terra, que é o assunto aqui, vou mostrar para vocês agora uma foto da Terra do Nasoverso. Como vocês estão vendo, é um pouco estranho comparado àquilo que conhecemos como Terra. Infelizmente eu não achei nada que explicasse essa foto nos materiais. Além da foto, se alguém souber, pode deixar nos comentários que vai ajudar. Como vocês podem ver, o Nasoverso é um universo estranho por si só, e quando você pega partes da obra, ou apenas pedaços fora de contexto, você vai acabar cometendo algum erro de interpretação. Mas vamos explicar essas texturas e supostos universos que elas guardam. Bom, esse planeta que vocês observaram é composto por duas camadas de realidade: a superfície da Terra, que é tecida pela consciência humana, e o lado reverso da Terra, que é tecido pela razão humana. Esse lado reverso é onde está a alma da Terra, Avalon, e as texturas do planeta. Basicamente, é uma outra dimensão onde a Era dos Deuses, o mistério e a fantasia sobrevivem. Uma textura que é fixada pela Torre dos Confins do Mundo, que nada mais é que a lança do rei Arthur, Rombominiad. Inclusive eu explico sobre essa lança no vídeo da Lion King, que está aqui no canal. Vou deixar no card para vocês aí. Então, essas duas camadas de realidade são o que moldam a Terra como um todo, mas a superfície onde estão os humanos só pode ser observada e compreendida pelas leis da física. Um mundo que é formado pela realidade, o espaço de números reais. Já o lado reverso é um mundo inexplicável pela ciência ou pela física, representando a fantasia, onde estão armazenadas as memórias da Terra, e onde está o espaço de números imaginários. E não confunda isso com o espaço numérico imaginário do Muncel. Esse é o local onde reside a alma da Terra, e a Terra das Fadas, que é chamada de Avalon, que nesse caso, seria uma das camadas que compõem a alma. Essa é a estrutura da Terra Nasoversa. Bom, agora que vocês entenderam como é a estrutura da Terra, e que as camadas que a compõem são regidas por leis diferentes, não podemos usar a física de forma alguma para tentar explicá-las em sua totalidade. Agora temos que usar as regras criadas pelo próprio autor. Então, a partir de agora, separe física, fantasia, mitologia e conceitos. Separando isso, vamos compreender o que de fato é a Terra, e o que de fato Naso quer dizer com as estrelas e astros contidos nessas texturas. Bom, nessa Terra, que é composta por duas camadas principais, existiram duas eras diferentes. A Era do Mistério, onde os deuses e criaturas mágicas eram os seres dominantes na superfície. E agora, a Era atual, a Era da Humanidade, na qual a raça humana assumiu o controle total da superfície da Terra. Quando acontece uma troca drástica dessa, o tecido da realidade acaba se ajustando para se adequar à raça dominante, e isso altera as suas leis e valores. Por isso, é muito importante entender que o Nasoverso trabalha com eras e mitologias, pois cada era e mitologia terá a sua própria visão de mundo e lei regente, criando assim uma textura diferente, baseado naquilo que aquela raça acredita ou estabelece como lei. Entendendo isso, podemos observar coisas muito importantes no Nasoverso, pois muitas palavras que são descritas na obra não possuem sentido literal, mas sim sentidos análogos baseados nas antigas mitologias. E calma que a gente vai chegar lá. Bom, se a Terra tem toda essa estrutura, com estrelas, astros e tudo mais, logo ela não é uma Terra normal, ela é um multiverso. Portanto, se alguém destruir a Terra Nasoversa, será um feito multiversal. Não é mesmo? Errado! Porque o conceito de multiverso que temos pela lei da física é limitado, e portanto, compreendemos o multiverso de forma científica, usando leis que limitam a nossa verdadeira compreensão do que seriam as dimensões e o próprio multiverso. Pois todas as texturas do lado reverso e seus astros são tecidas de fantasia, e não limitadas pelas nossas leis, tornando inaplicável qualquer método científico para tentar explicá-las, como foi dito pela própria SCAD. Acho que todo mundo aqui já deve ter jogado o Lost Belt britânico. Nesse Lost Belt, acontece uma coisa muito interessante, especificamente falando, na parte em que o grupo Caldeia, juntamente com o Mago Merlin, se preparam para descer as camadas da Terra, até Avalon, acontece uma coisa muito interessante. A partir do momento em que eles entram na tumba espiritual do dragão Albion, eles começam a medir a profundidade que eles estavam chegando. Segundo o próprio Mago Merlin, a distância entre a superfície da Terra e Avalon seria cerca de 2.700 quilômetros, que nós humanos entendemos
Só que aconteceu o seguinte, a Mesh, que estava medindo a distância, começa a fazer uma contagem. Curiosamente, essa contagem trava em 80. Nesse momento, a Mesh fica surpresa, porque na profundidade que eles estavam, eles deveriam estar muito mais fundo que só 80 km. Então, o sábio Merlin vai explicar o que estava acontecendo. E a explicação dele é a seguinte: isso acontece porque o dragão Albion, conhecido na Ordem Humana, morreu cavando a tumba, na marca de 80 km. No entanto, no Lost Belt britânico, que curiosamente é regido pela lei do mistério, Albion conseguiu ir muito mais fundo pelas camadas, abrindo uma lacuna até a terra de Avalon. E Merlin acrescenta dizendo que este mundo é feito em diferentes camadas, é como uma dimensão diferente. Ou seja, o contador de distância parou, porque descer para a alma do planeta não é descer fisicamente nele, porque se eles estivessem descendo no planeta físico, na qual conhecemos pela ciência moderna, eles iriam descer cada vez mais fundo, e certamente não iriam sair em Avalon. Sabe aonde eles iriam sair? Eles iriam sair e cair direto no núcleo da Terra da Ordem Humana, e morreriam torrados. Entenderam a diferença entre realidade e fantasia, que eu disse no segundo vídeo dessa série? Essa é a diferença de realidade e ficção do Nasoverse, onde as dimensões não servem para escalar níveis de personagens, mas apenas para marcar uma perspectiva diferente entre elas. É isso que a Rin explica em Fate Extra CCC, uma perspectiva de dimensão diferente, só isso. No Nasoverso, não importa se uma criatura é de dimensão superior a outra, isso não deixa ela infinitamente mais forte que um ser que está em uma dimensão abaixo, ou diferente. Apenas dá a cada um deles uma visão diferente de como eles enxergam e entendem as suas devidas dimensões. A prova disso é que até o Fujimaru, um humano comum, lutou contra o Goetia facilmente, que é um ser de dimensão superior, e em nenhum momento o Goetia o menosprezou por isso. Agora vamos pela interpretação do Spawerskalin, de dimensões superiores. Imagina o quanto deveria ter sido irritante para o Goetia ser encurralado por alguém que tecnicamente é inferior a ele, não é mesmo? Mas o Spawerskalin adora bufar seus personagens favoritos, menosprezando as próprias leis criadas e colocadas pelos autores em suas obras. E isso não acontece só com Fate. Infelizmente, isso tem acontecido com várias obras, mas aqui no nosso canal eu vou trazer a verdade para vocês. Mas vamos continuar, que tem muito mais. Beleza, agora vocês sabem como funciona a alma da Terra, e sabe também que ela contém camadas, chamadas de texturas, o que tecnicamente é um multiverso dentro da Terra. Mas vamos entender esse multiverso, porque ele não é como a gente conhece o multiverso na era moderna. Bom, o planeta Terra, embora grande, é muito pequeno para caber um multiverso real dentro dela, assim como uma árvore da fantasia não é grande o suficiente para caber uma galáxia real dentro dela. O que significa que esses locais no Nasoverse estão atuando como dimensões de bolso, onde esses astros e camadas são todos compactados para caber nesses espaços, ficando de um tamanho muito menor ao que de fato é uma escala universal, ou seja, são menores que o universo. Então, será que destruir a Terra seria um feito multiversal? Não, porque eles não possuem o mesmo tamanho e energia dos astros reais que são encontrados no universo. Isso eu estou explicando pela regra de dimensões compactas. Agora, pela lei do Nasoverso, se alguém destruir a Terra, será um feito multiversal? Não, ainda não será um feito multiversal, por duas razões, e eu vou explicar agora para vocês. Bom, primeiramente, já quero deixar claro de antemão, é afirmado na obra pela Da Vinci, que mesmo um fantasma nobre de um top servant não é capaz de destruir a Terra. Ela ainda afirma novamente, que mesmo que um fantasma nobre antiplaneta existisse no papel, ele ainda não seria capaz de destruir a Terra, devido às múltiplas defesas instaladas pela Counterforce. Os únicos que conseguiriam destruir o planeta são seres alienígenas, que não nasceram na Terra. Põe as scans na tela aí, produção. Dos seres que já estiveram na Terra, e que chegaram mais perto de fazer tal feito, foram o Goetia com a Ordem de Incineração Humana, e a Lion King, com a sua Torre de Luz. Agora eu deixo a pergunta, como os espíritos heróicos são multiversais, se sequer eles poderiam destruir a Terra? Pois é, o próprio Goetia, que reuniu energia de todas as eras, queimando a Ordem Humana, não tinha poder para destruir a Terra. O máximo que ele conseguiria é perfurar a Terra.
E isso quer dizer que não existem personagens multiversais no Nasoverso? Não. Existem sim personagens como Amaterasu, Void Shiki, que inclusive está muito mais além de multiversal, porque ela pode destruir tudo o que ela quiser, e alguns outros como Archetype, por exemplo. Isso é um fator exclusivo de alguns personagens, e não dos espíritos heróicos, como alguns erroneamente afirmam, principalmente quando falam do Fate Extra CCC. Mas vamos explicar a Terra. Se a Terra é um multiverso, e porventura, alguém destruir a Terra, significa que o multiverso inteiro dentro dela foi destruído? Não. Como disse para vocês, o nosso mundo é composto por duas camadas: a realidade dos humanos, onde está a Terra humana, e a Era da Fantasia, onde está a Terra do lado reverso e a Torre dos Confins do Mundo. Isso significa que existem dois conceitos de Terra no Nasoverso: a Terra científica e a Terra do mistério, onde está a alma da Terra e a famosa Avalon. Em outras palavras, se alguém no Nasoverso destruir a Terra que será destruída não será a Terra do lado reverso. O que será destruído será o que os humanos chamam de Terra, uma bola de água e rocha, que contém um núcleo de fogo. Ficou claro agora? O que será destruído será uma Terra normal e não um multiverso inteiro, como alguns afirmam de forma errada. Isso é afirmado pelo próprio Mago Merlin, que diz: Avalon está completamente isolada de todo o caos exterior. Não importa o quão apocalíptico o planeta se torne, Avalon continuará tranquila, suave na nave e a salvo. Põe a scan na tela, produção. Isso acontece porque a Avalon e as texturas são a alma da Terra, uma dimensão diferente, como disse o Mago Merlin. E essa alma da Terra não possui morte. Quando a Shiki Hyogi encontra a Archetype Arf, a personificação da Terra, Shiki afirma que não viu linhas de morte nela, e que ela não possui morte, sendo comparada a um monstro. Ou seja, mesmo que alguém destrua o planeta físico, a alma dele vai continuar existindo, pois não existe morte para a alma do planeta. E tem mais, lembra do corpo luminoso da Arcueide em Tsukihime? Pois é. Aquele corpo luminoso, quando manifestado, pode armazenar todas as texturas da Terra, um tipo de armazenamento conceitual e físico, como explicado em Tsukihime Remake, e também nos materiais de Tsukihime, página 42, até a página 47. Inclusive, existe a hipótese da Archetype criar uma nova Terra, fazendo um backup das texturas, caso a Terra seja destruída de forma definitiva. E já que falamos em conceitos, é isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo a partir de agora. Pois será que os universos das texturas são reais ou conceituais? Para a gente terminar a nossa linha de raciocínio, vamos desvendar a cosmologia das texturas. Primeiramente, você tem que entender que o Naso trabalha com eras e mitologias. Como eu já disse, essas eras e mitologias acabam se tornando o que chamamos de texturas: textura nórdica, textura suméria, textura egípcia, e por aí vai. São textos que modelam a realidade, a qual um determinado ser tem o domínio. Ciente disso, nós vamos conseguir entender esses astros, que são descritos nas texturas. Por exemplo, os povos antigos entendiam e descreviam as suas cosmologias de uma forma completamente mitológica e diferente de como conhecemos a cosmologia moderna atual. E no Nasoverso também funciona assim. Para você entender o que eu tô querendo dizer, vamos pegar uma das deusas mais amadas do Nasoverso, Ishtar, a deusa do popozão. Acredito eu que todos conhecem o fantasma nobre dela, na qual ela se teleporta para o planeta Vênus, e depois dispara o planeta Vênus no seu alvo. Agora eu pergunto para vocês, esse planeta Vênus que ela dispara, é o verdadeiro planeta Vênus? Agora sim é uma boa pergunta, e já te respondo agora, não é o planeta Vênus real do espaço sideral da Era Moderna, porque se fosse o verdadeiro planeta Vênus, certamente ele teria destruído muito mais que só o corpo da Tiamat, na singularidade da Babilônia. Acho que eu não preciso dizer para vocês o que acontece quando dois planetas reais se chocam, não é mesmo? Pois é, na descrição do fantasma nobre da Ishtar, é revelado que a Vênus que ela dispara não é a Vênus verdadeira que conhecemos na Era Moderna, mas sim o conceito de Vênus da mitologia, um fantasma nobre cuja potência é capaz de destruir uma área equivalente a uma cordilheira. Então, podem ficar tranquilos, ela não atira um type em vocês. Agora, vocês lembram da Kama, a Sakura gasosa? Essa Sakura é considerada um universo. A questão é, esse universo é real ou conceitual? Novamente, conceitual.
pois esse mesmo universo seria incinerado até a morte numa estrela real, como foi dito pela própria Kama. Põe a scan na tela, produção. Inclusive, no próprio evento é dito que ela foi ligada ao universo de forma conceitual, após ter sido incinerada por Shiva. Vou dar mais exemplos. Lembra que o Goetia tem energia para apenas perfurar a Terra? O deus Arjuna é dito ser da mesma escala de energia do Goetia, afirmado por Sherlock Holmes. No entanto, no Fantasma Nobre do Arjuna, é dito que ele pode cortar o universo inteiro. Então temos um problema. Porque se ele e o Goetia são comparáveis, logo, o Goetia também deveria ter energia para atacar o universo inteiro, mas ele só pode perfurar a Terra. Logo, o universo mencionado no NP do Arjuna também é conceitual, baseado em como os povos entendiam o universo na textura indiana. Quer mais um exemplo do que eu estou falando? Sabe o Odin, o mago que consegue jogar meteoros nos oponentes e até derrotar servos? Pois é. Ele só consegue usar sua magia para manipular planetas, na textura do Lost Belt Atlântico, pois para fazer tal feito, ele se baseou na cosmologia da Grécia Antiga, onde a Terra era coberta por um firmamento de várias camadas, e onde os gregos acreditavam que as estrelas estavam presas. Na Era Moderna, não haveria uma magia capaz de fazer isso, usando os meteoros e os planetas reais que conhecemos. Com isso, concluímos que tanto os astros dos Lost Belts, quanto os astros das texturas do planeta, na verdade são conceituais, e não reais e massivos, como conhecemos pela ciência moderna. Portanto, mesmo que fosse possível destruir a Terra e suas múltiplas texturas, ainda não seria um feito multiversal, pois nenhum desses astros tem a mesma massa e energia como eles possuem na Era Moderna. Pois imagine só o caos que seria uma chuva de meteoros reais atingindo a Terra. Acho que não preciso dizer o quão caótico ficará o planeta. Espero que todos tenham entendido o que falei, mas qualquer dúvida, só deixar nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Bom, certamente o que eu disse nesse vídeo confronta tudo aquilo que dizem de forma equivocada sobre tudo aquilo que o autor Naso coloca e descreve em sua obra, pois muitas das coisas no Nasoverse são analogias e formas que envolvem as descrições mitológicas de mundos, ataques de personagens e formas de enxergar o universo. E descobrir isso me fez ver o quanto Naso é genial em descrever os eventos de sua obra, e com certeza, essa é uma das razões por gostar tanto desse verso. Além do mais, isso derruba tudo aquilo que dizem sobre certos personagens, que são superestimados na obra, principalmente um certo Rei Dourado. Mas segurem aí, porque eu ainda não terminei, então aguardem. De resto, meus companheiros, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os seres do planeta que enviaram esse vídeo pelas múltiplas texturas. Até nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!